A maioria das pessoas acredita que a falta de oportunidades, sorte ou conexões é o que impede a conquista da riqueza. Mas a verdade é mais profunda e desconfortável. O maior obstáculo não está fora, está dentro. É a própria mente que cria barreiras invisíveis, pensamentos sabotadores e padrões emocionais que bloqueiam o caminho da prosperidade. Ryan Holiday diz: o inimigo é o ego, e essa é uma das lições mais duras de aceitar. Não é o mundo que nos sabota, mas a vaidade, o medo e a pressa. São essas vozes internas que dizem que não somos bons o bastante, que não vai dar certo, ou que o sucesso tem que ser imediato. A mente, quando não é treinada, se torna a maior âncora da própria vida. Muitas pessoas vivem presas em um ciclo exaustivo, trabalham duro, se esforçam ao máximo, mas no fim, sentem que sempre voltam para o zero. É como remar em mar aberto, sem perceber que a âncora ainda está lançada. A âncora são as crenças inconscientes, o medo da mudança, o apego ao conforto e a incapacidade de lidar com o tempo natural do progresso. Imagine um navio tentando avançar com a âncora presa ao fundo. Por mais que o motor rugisse e as velas estivessem abertas, ele permaneceria no mesmo lugar. É assim que muitas pessoas vivem. Acreditam que estão avançando, mas estão apenas se desgastando, presas a pensamentos e emoções que as impedem de prosperar. Este vídeo é um convite para soltar essa âncora, para enxergar com clareza os mecanismos mentais que sabotam sua fortuna e substituí-los por hábitos estoicos, princípios de disciplina, serenidade e sabedoria prática, que constroem liberdade e prosperidade de dentro para fora. Hoje, você vai descobrir o que realmente significa parar de sabotar sua fortuna. Não se trata de fórmulas mágicas ou promessas de enriquecimento rápido. Trata-se de transformação interior, porque a mente é a fonte de todas as vitórias e de todas as derrotas. Quando você entender isso, perceberá que o caminho da riqueza não é um campo de batalha externo, mas uma jornada de autodomínio. A partir daqui, vamos expor, um a um, os 6 grandes sabotadores mentais que impedem a prosperidade e aprender com o estoicismo a substituí-los por atitudes que criam riqueza sustentável e liberdade verdadeira. Um dos maiores sabotadores da prosperidade é a ilusão do merecimento rápido. Vivemos em uma era em que tudo parece imediato: o sucesso, o reconhecimento, o retorno financeiro. As redes sociais mostram resultados prontos, mas escondem o processo, e sem perceber, começamos a acreditar que merecemos a recompensa antes de nos termos tornado pessoas capazes de sustentá-la. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Essa frase simples revela uma verdade profunda. A riqueza não surge de um desejo ou de um impulso, mas de um estado de prontidão. E o problema é que muitos desejam a colheita sem aceitar o tempo do plantio. Querem os frutos antes de criar as raízes. A verdade é que a pressa é uma forma de arrogância. Ela nos faz crer que podemos enganar o tempo, mas o tempo é o maior mestre. Ele não entrega prosperidade para quem exige, e sim para quem constrói. A mente sabotadora quer atalhos, recompensas rápidas, prazeres imediatos, mas os hábitos estoicos nos lembram que o verdadeiro poder está na paciência e na constância. A neurociência explica esse fenômeno. O sistema dopaminérgico do cérebro foi programado para buscar prazer rápido. Cada pequena vitória, cada notificação, cada compra impulsiva libera dopamina e cria a sensação de progresso, mesmo que nada tenha mudado de verdade. O resultado? Uma vida repleta de movimentos, mas vazia de direção. Trabalhamos, agimos, corremos, mas não evoluímos. O caminho estoico é o oposto. Ele pergunta: quem estou me tornando enquanto espero? Essa é a chave da transformação. A riqueza não se mede pelo que você ganha, mas pela pessoa que você se torna no processo. Enquanto a mente impaciente busca o quando, a mente sábia foca no como e no quem. Pense na natureza. A semente não exige flores antes de criar raízes. Ela não reclama da escuridão da terra, nem tenta escapar do processo. Ela entende o tempo do crescimento, o valor da espera e a força do amadurecimento silencioso. A semente confia que, ao cumprir seu ciclo, florescerá no momento certo. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. O verdadeiro merecimento
não é o que se exige, mas o que se constrói. A riqueza não é um prêmio, é um reflexo. Ela reflete disciplina, foco, paciência e caráter. Quando você perceber isso, deixará de buscar recompensas rápidas e começará a se transformar em alguém capaz de sustentar prosperidade duradoura. Não é o acaso que define sua fortuna, é o nível de autocontrole que você alcança. Porque a pressa pode até gerar resultados momentâneos, mas apenas a paciência gera impérios sólidos. Poucos percebem o quanto o medo de perder sabota a própria fortuna. Vivemos tentando proteger o que temos, evitando riscos, segurando com força cada centavo, cada conquista, cada pequena segurança. Mas quanto mais apertamos o punho, mais a vida escapa entre os dedos. Esse é o paradoxo da prosperidade. Quem teme perder, perde. Quem confia, cresce. A mente sabotadora opera a partir da escassez. Ela diz: melhor segurar o pouco que tenho, porque o novo pode dar errado. E assim, criamos uma prisão invisível feita de segurança ilusória. Não é o mundo que nos limita, é o medo de mudar, o medo de investir, o medo de falhar, o medo de parecer tolo por tentar. Marco Aurélio dizia: a perda é apenas mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Nada realmente se perde, apenas se transforma. Mas enquanto enxergarmos toda a transformação como ameaça, nunca daremos espaço para que o novo floresça. O medo de perder nos mantém presos a trabalhos que odiamos, relacionamentos que já acabaram, hábitos que nos drenam. E por quê? Porque a mente acredita que melhor seria recomeçar, mas a verdade é o oposto. Pior é permanecer parado quando a vida pede movimento. A neurociência explica esse comportamento. Nosso cérebro tem um mecanismo chamado viés da aversão à perda. Ele nos faz reagir com mais intensidade à possibilidade de perder algo do que a chance de ganhar. Por isso, muitas vezes preferimos ficar estagnados a arriscar uma mudança que poderia nos elevar. Esse viés foi útil quando o perigo era físico, quando perder comida ou abrigo significava morrer, mas no mundo atual ele nos torna prisioneiros do medo de crescer. O estoicismo oferece uma resposta elegante: o desapego racional. Não é sobre não sentir medo, é sobre não se deixar conduzir por ele. É observar o medo, compreender sua origem e ainda assim agir. O sábio entende que nada é realmente seu, nem o dinheiro, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Tudo é empréstimo do tempo. Por isso, quando algo se vai, o estoico agradece pela oportunidade de ter vivido aquilo e segue adiante, em vez de se desesperar pela perda. Um exercício poderoso para libertar-se dessa armadilha é simples. Liste o que você teme perder. Agora pergunte a si mesmo: isso realmente me pertence? Ou é apenas apego? Essa reflexão separa o essencial do ilusório. E você vai perceber que muito do que teme perder nunca foi seu. Foi apenas uma forma de preencher o vazio da insegurança. Imagine segurar a areia nas mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. Mas quando relaxa e deixa o fluxo natural agir, ela permanece. A prosperidade funciona da mesma forma. Ela não visita quem tenta controlá-la com medo, e sim quem a acolhe com confiança e preparo. Liberte-se da necessidade de garantir o futuro a qualquer custo. Confie na sua capacidade de criar, de aprender, de recomeçar, porque a verdadeira segurança não está no que você possui, mas em quem você é. E quando o medo deixa de guiar suas decisões, a fortuna começa a fluir naturalmente, não como sorte, mas como consequência da coragem. A comparação é uma das formas mais sutis e destrutivas de autossabotagem. Ela começa silenciosa, disfarçada de inspiração. Você vê alguém prosperando, conquistando o que sonha, e pensa: eu também quero isso. Mas pouco a pouco essa admiração se transforma em cobrança, e o que era motivação vira peso. A mente passa a medir o próprio valor com a régua dos outros, e esse é o início do fracasso interno. Vivemos em um tempo em que o sucesso é exibido em vitrines digitais. Cada deslizar de tela é uma comparação.
Vidas aparentemente perfeitas, conquistas reluzentes, e você ali, se perguntando por que a sua ainda não brilha do mesmo jeito. Mas a verdade é que ninguém posta o esforço invisível, as noites de dúvida, os fracassos que antecedem o êxito. Comparar-se a uma imagem é como medir-se com um reflexo distorcido. É um erro de perspectiva que rouba energia, foco e confiança. Epicteto disse: não deseje que as coisas aconteçam como deseja, deseje que aconteçam como acontecem. Essa é uma das maiores lições estoicas sobre prosperidade, porque o segredo da abundância está em aceitar o próprio tempo, a própria jornada. O fruto amadurece quando chega a sua estação, não antes, não depois. E cada vez que você se compara, tenta apressar um processo que tem ritmo próprio. É como arrancar uma flor do solo porque outra ao lado desabrochou primeiro. Ryan Holiday ensina que o foco no sucesso alheio é uma das maiores distrações da mente moderna. Enquanto observa o que o outro faz, você se desconecta do que precisa fazer. A energia que poderia ser usada para criar é desperdiçada com inveja disfarçada de análise. E, lentamente, sua mente começa a acreditar que está atrasada, quando na verdade só está fora de foco. A neurociência confirma o que os estoicos já sabiam. As redes sociais ativam o circuito da dopamina e do cortisol, os mesmos neurotransmissores ligados à dependência e à ansiedade. Cada curtida se torna um microdesejo de validação e cada ausência de reconhecimento uma microfrustração. O resultado é um ciclo viciante de comparação e insatisfação. E nesse ciclo, nenhuma vitória parece suficiente. A prática da gratidão estoica é o antídoto mais poderoso contra essa armadilha. Gratidão não é conformismo, é clareza. É olhar para o que se tem e perceber o quanto já é abundante. Quando você agradece, a mente muda de frequência, deixa de procurar o que falta e começa a enxergar o que floresce. E nesse estado, o progresso acontece naturalmente, sem a ansiedade de provar nada a ninguém. A prosperidade nasce do foco interno, não da corrida externa. A cada vez que você se compara, a cada vez que mede seu valor pelo ritmo de outro, você desvia da própria rota. A jornada de cada um é única, e o tempo da sua colheita não depende do calendário de ninguém. O corredor que olha para o lado perde ritmo, e o único adversário real é o seu antigo eu. A verdadeira vitória é continuar correndo, mesmo quando o mundo inteiro parece te ultrapassar. A comparação é uma armadilha da mente insegura. Mas quando você compreende que o sucesso alheio não diminui o seu, o medo dá lugar à inspiração verdadeira. Você passa a celebrar o outro sem se diminuir. E nesse instante, a energia volta a fluir para onde deve estar, na construção do seu próprio caminho. A abundância não é uma competição, é um estado de consciência. E ela só floresce quando você para de se comparar e começa a se aperfeiçoar. A culpa é uma prisão silenciosa. Ela se esconde nas entrelinhas dos pensamentos e sussurra: você devia ter feito mais. Você sempre erra. Você não merece prosperar. E é assim que muitos se sabotam. Não por falta de capacidade, mas por não se perdoarem pelo que não deu certo. A culpa cria um ciclo. Primeiro vem o arrependimento, depois a autocrítica e, por fim, a paralisia. A mente fica tão presa ao passado que não consegue agir no presente. E quando o tempo passa e nada muda, surge mais culpa e o ciclo recomeça. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Inevitavelmente, você colide com o agora. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que o desperdiçamos muito. A culpa é exatamente isso. Tempo desperdiçado com o que já não pode ser mudado. O erro moderno é confundir arrependimento com autoconhecimento. Arrependimento é emoção, autoconhecimento é ação. A emoção te prende, a ação te liberta. A psicologia cognitiva mostra que a culpa prolongada desativa o sistema de recompensa do cérebro. Isso significa que quanto mais tempo você se sente culpado, menos energia você tem para se mover. A culpa drena a motivação, rouba foco e enfraquece a autoestima. É como carregar uma mochila cheia de pedras.
Cada lembrança de falha pesa mais, até que você se convence de que não consegue mais seguir. Mas a filosofia estoica ensina algo simples e poderoso. O passado não existe mais. O que resta dele é a lição. E o que você faz com essa lição é o que define se ela será peso ou força. Sêneca dizia também que o sábio não lamenta o que passou, mas utiliza cada erro como instrumento de sabedoria. O ouro só se purifica no fogo, e a alma só amadurece na experiência. Não é o fracasso que te define, mas o que você faz com ele. Então, se você quer quebrar o ciclo da culpa e da procrastinação, comece com um gesto pequeno, mas essencial. Escreva suas falhas. Olhe para elas com honestidade, sem julgamento. Depois, ao lado de cada uma, anote o que ela te ensinou. Transforme o arrependimento em aprendizado. E isso é o que os estoicos chamavam de inventário da alma. Um exercício de depuração interior. Limpar o que já não serve para abrir espaço para o novo. A procrastinação é o sintoma visível da culpa invisível. Quem sente que falhou demais tem medo de tentar de novo. O cérebro cria desculpas elegantes, como ainda não é o momento, preciso me preparar mais. Mas, na verdade, é apenas medo disfarçado. E quanto mais tempo você adia a ação, mais alimenta o sentimento de incapacidade. É um ciclo que só se quebra com coragem, não com perfeição. Os estoicos acreditavam que a virtude nasce no momento em que a ação supera o medo. Não há mudança sem movimento. E a riqueza, seja financeira, emocional ou espiritual, é consequência de pequenas ações diárias que nascem do autodomínio, não da autocrítica. Por isso, perdoar-se não é um gesto de fraqueza, é um ato de força. É dizer a si mesmo: eu falhei, mas não sou a falha. Eu caí, mas continuo inteiro. A culpa paralisa, o perdão move. E quando você se move, a vida responde. Cada passo que você dá com consciência é uma vitória sobre o velho eu que se escondia no medo. A procrastinação é o eco da mente insegura. O perdão é o silêncio que a dissolve. A verdadeira prosperidade começa quando você para de se punir pelo que passou e começa a agir pelo que pode vir. A riqueza não nasce da perfeição, mas da persistência. E cada erro que você já cometeu foi apenas um ensaio para o acerto que está por vir. A culpa é o fogo, mas o que você faz com ela define se vai se queimar ou se vai se forjar. Controlar tudo é o desejo disfarçado de quem tem medo de perder. Queremos prever o amanhã, garantir resultados, antecipar riscos, dominar o imprevisível. Mas quanto mais tentamos segurar a vida com as mãos, mais ela escapa pelos dedos. E é nessa ânsia de controlar o incontrolável que muitos destroem sua própria prosperidade. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos." Essa frase contém a chave de toda a liberdade interior. A mente humana busca segurança, mas o mundo é, por natureza, instável. E quanto mais lutamos contra essa impermanência, mais alimentamos a ansiedade, a frustração e o medo de escassez. A verdade é que o controle é uma ilusão elegante. Acreditamos que, se planejarmos cada passo, se formos prudentes o bastante, nada dará errado. Mas a vida não opera sob nossas expectativas. Ela responde à nossa postura. O sábio não tenta prever o que vai acontecer. Ele se prepara para reagir bem, aconteça o que acontecer. Ryan Holiday explica que desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável é o mesmo que esvaziar o tanque antes da viagem começar. A energia mental que poderia ser usada para construir algo novo é gasta tentando resistir ao fluxo natural das coisas. E a resistência é cara. Custa tempo, paz e foco. A mente que tenta dominar tudo acaba perdendo o essencial, a clareza para agir com sabedoria. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. Quando o cérebro sente que está fora de controle, ativa o sistema límbico, o mesmo que reage ao perigo. O corpo entra em estado de alerta, o coração acelera, o pensamento se fragmenta. Você tenta planejar, mas só consegue preocupar-se. E a preocupação é uma forma de paralisia disfarçada de produtividade. Faz barulho, mas não gera resultado.
O estoico compreende que há duas categorias na vida: o que depende de nós e o que não depende. Tudo o que foge dessa primeira categoria deve ser aceito, não resistido. Aceitar não é desistir, é redirecionar a força para o que realmente importa. Porque tentar controlar o que está fora do alcance é desperdiçar o poder sobre aquilo que você pode transformar, a si mesmo. O exercício estoico é simples, mas transformador. Chama-se liberação estoica. Ele consiste em agir com excelência, dar o seu melhor e depois soltar o resultado, sem apego, sem desespero, sem cobrança. É o que o arqueiro faz ao soltar a flecha. Ele mira com precisão, ajusta o arco, respira fundo e então solta. A partir desse instante, o destino da flecha não está mais em suas mãos. O vento, o tempo e a distância cumprem o papel que não cabe a ele. Sua responsabilidade termina na ação, o resto pertence à natureza. Assim é com a vida. Você prepara, trabalha, entrega e confia. Quem tenta controlar tudo, vive cansado. Quem confia no processo, vive em paz. E a paz, nesse contexto, é o solo fértil onde a verdadeira prosperidade nasce. O controle excessivo é o reflexo da mente que ainda não aprendeu a confiar em si. A confiança real não vem de dominar o mundo, mas sim de saber que, aconteça o que acontecer, você saberá lidar. Essa é a verdadeira segurança, a serenidade diante do imprevisível. A escassez mental nasce do medo. O medo de perder, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente. Mas a abundância nasce da entrega, de fazer o que é certo, de persistir e deixar que o tempo cumpra seu papel. Quando você solta o controle, não perde poder, ganha liberdade. E é nesse estado de leveza que as oportunidades aparecem, que a criatividade desperta, que a riqueza flui. A vida é como o mar. Você pode aprender a navegar, mas nunca a controlar as ondas. A sabedoria está em ajustar as velas, não em lutar contra a maré. Enquanto o ego exige domínio, o espírito busca a harmonia, e a harmonia, não o controle, que atrai prosperidade verdadeira. Há um tipo de ruído que não vem de fora, mas sim de dentro. É o barulho dos pensamentos incessantes, das preocupações, das comparações e dos e se. Vivemos em uma era em que o silêncio é confundido com tédio e a calma é vista como improdutividade. Mas a verdade é que quem vive em ruído constante não ouve as oportunidades que o destino sussurra. A mente agitada é como uma superfície de água em tempestade. Nada se reflete com clareza. O silêncio, ao contrário, é o lago calmo onde a imagem se forma nítida. Sêneca e Marco Aurélio buscavam esse estado não como fuga do mundo, mas como forma de governá-lo melhor. O silêncio era sua fortaleza, o espaço onde a razão se sobrepunha à emoção e a estratégia nascia do equilíbrio. A prosperidade, antes de ser conquistada fora, precisa ser construída dentro, e nada cresce em um terreno caótico. Para que a mente produza ideias valiosas, ela precisa de pausas. Para que o instinto perceba oportunidades, ele precisa de espaço. E para que a intuição fale, o ruído precisa cessar. A verdade é que grande parte das decisões ruins nasce do excesso de estímulo. A pessoa ansiosa consome tudo: informações, opiniões, comparações e, no fim, perde o próprio senso de direção. É como um navegador que muda o leme a cada nova onda, mas a mente treinada no silêncio mantém o rumo mesmo quando o mar se agita. Ryan Holiday fala sobre isso quando cita a mente calma como vantagem competitiva da era moderna. Não é a força, nem o talento, mas a clareza que decide quem prospera. E essa clareza nasce do silêncio interior, o espaço entre um pensamento e outro, onde a sabedoria habita. A neurociência comprova o que os estoicos já praticavam há milênios. Momentos de silêncio profundo reduzem a atividade do sistema límbico, responsável pela ansiedade, e fortalecem o córtex pré-frontal, a sede da razão, da criatividade e da visão de longo prazo. É no silêncio que o cérebro reconecta ideias, cria soluções
e reestrutura prioridades. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. Sêneca dizia que o homem sábio se recolhe, não para fugir, mas para retornar mais forte. Por isso, o silêncio não é isolamento, é reconstrução. Ele é o intervalo onde você reencontra a si mesmo, onde reorganiza seus valores, onde escuta o que realmente importa. E nesse espaço, longe do ruído do mundo, nasce a fortuna interior que sustenta toda a prosperidade externa. A prática estoica do journaling, ou escrita reflexiva, é uma das formas mais poderosas de cultivar esse silêncio ativo. Não é escrever para ser lido, mas para se ouvir. Registrar pensamentos, dilemas e aprendizados é como varrer o chão da mente, remove o excesso e revela o que é essencial. É nesse processo que o caos se transforma em clareza e a confusão em sabedoria. Outro exercício simples, mas poderoso, é trocar o consumo constante de informação por momentos de contemplação. Em vez de preencher o tempo livre com distrações, use-o para pensar com propósito. Caminhe sem fones, observe sem pressa, respire sem buscar resultados. A mente não precisa estar sempre ocupada, ela precisa estar desperta. E despertar é, antes de tudo, silenciar. O solo fértil é o que repousa. A natureza ensina isso todos os dias. O campo que se regenera é o que descansa. Da mesma forma, a mente produtiva é a que sabe parar, porque produtividade sem pausa se torna agitação, e agitação não gera prosperidade, gera exaustão. O silêncio é o ponto de equilíbrio entre o fazer e o ser, entre o agir e o compreender. A mente que aprende a silenciar se torna magnética. Ela atrai soluções, oportunidades e pessoas certas, não por magia, mas por lucidez, porque o silêncio permite ver o que o barulho esconde. Enquanto os outros reagem, você percebe. Enquanto os outros correm, você escolhe. E essa diferença sutil é o que separa a sorte da sabedoria. Quando a mente se acalma, a fortuna se aproxima. Não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma de vê-lo. A prosperidade é uma questão de percepção antes de ser uma questão de posse. E quem domina o silêncio, domina o próprio destino. Chegamos ao ponto central. O maior sabotador da fortuna é o ego. O ego é a voz que quer reconhecimento antes de resultado, poder antes de propósito, aparência antes de essência. Ele é o personagem que criamos para sermos admirados, mas que acaba nos afastando de quem realmente somos. Ryan Holiday escreveu um livro inteiro sobre isso. O ego é seu inimigo. E sua mensagem é simples. Tudo o que o ego promete, ele cobra com juros. Ele promete destaque, mas entrega solidão. Promete poder, mas entrega a exaustão. Promete segurança, mas entrega medo constante de perder o que conquistou. O ego é o arquiteto do castelo de areia, bonito por fora, frágil por dentro. Marco Aurélio dizia: pare de se importar com o que os outros pensam e você será livre. Essa é a libertação final, porque o ego vive para a aprovação externa. Ele precisa ser visto, elogiado, validado. Mas quanto mais dependemos disso, mais nos afastamos da verdadeira autonomia, a capacidade de agir pelo que é certo, não pelo que é admirado. A mente sabotadora, guiada pelo ego, busca status. A mente estoica busca propósito. Uma quer ser aplaudida, a outra quer ser útil. Uma busca ser notada, a outra ser necessária. E é essa diferença sutil que define quem prospera com consistência e quem se perde na própria vaidade. A neurociência mostra que o ego ativa o mesmo circuito cerebral do vício. Cada validação social libera dopamina, reforçando o comportamento de buscar mais aplausos. É uma armadilha química. Quanto mais você é admirado, mais precisa da admiração para se sentir vivo. Mas o prazer da dopamina é passageiro, e quando ela cai, surge o vazio. Por isso, tantas pessoas de sucesso material se sentem fracassadas emocionalmente. O estoicismo ensina o antídoto: humildade e serviço. Não a humildade que se humilha, mas a que compreende o próprio tamanho no universo. E o serviço não como submissão, mas como contribuição. O ego quer ser o centro, o sábio quer ser parte. E quando você muda o foco de si para o todo, a energia da vida flui de volta.
A prosperidade se torna consequência natural do valor que você gera, não da imagem que você sustenta. Sêneca dizia que ninguém é mais miserável do que aquele que se considera feliz pelo julgamento dos outros. E essa é uma das verdades mais duras da vida moderna. Enquanto você viver tentando provar algo, nunca se sentirá completo, porque o ego não se satisfaz, ele apenas muda de forma. Hoje é status, amanhã é aprovação, depois é controle. O ego é um poço sem fundo. A verdadeira riqueza é silenciosa. Ela não precisa se exibir porque é sólida. O estoico prospera sem barulho, conquista sem vanglória, ajuda sem ostentar. Ele entende que o valor real está no que permanece quando tudo o que é externo desmorona. E quando o ego deixa de comandar, a mente se torna leve e a fortuna flui como consequência natural da coerência entre o ser e o fazer. O ego cria ruído, a humildade cria espaço, e é nesse espaço que a sabedoria se instala. A humildade abre portas que o orgulho fecha, porque quem acredita já saber tudo, para de aprender. E quem para de aprender, começa a decair, ainda que o mundo o aplauda. Ryan Holiday lembra que os grandes impérios ruíram não por falta de poder, mas por excesso de vaidade. Roma caiu porque acreditou ser invencível. O mesmo acontece conosco em escala pessoal. Quando acreditamos que já dominamos o jogo, paramos de evoluir. O ego se disfarça de confiança, mas é apenas medo de ser comum. E o medo é o pior conselheiro de quem busca prosperidade. O verdadeiro mestre é aquele que continua aprendiz. O verdadeiro líder é aquele que continua servo. E o verdadeiro rico é aquele que continua grato. Porque a humildade não diminui, ela expande. Ela nos mantém abertos à vida, receptivos às oportunidades e conectados ao propósito. A fortuna, afinal, é apenas o reflexo da mente que aprendeu a servir sem se perder de si. Chegamos, então, à essência de tudo o que foi dito. A riqueza não é um destino, é uma disciplina, e a disciplina nasce da consciência. Você não se torna próspero por acaso, mas porque aprendeu a dominar os sabotadores que vivem dentro de si. A mente impaciente, o medo de perder, a comparação, a culpa, o controle e o ego. Cada um deles é uma armadilha que rouba energia, foco e tempo. Mas todos podem ser superados com clareza, paciência e propósito. Ao final desta jornada, uma verdade se torna impossível de ignorar. As maiores sabotagens não vêm do mundo, vêm de dentro. Não é o acaso, o governo ou a economia que mais nos impedem de prosperar, é a pressa, o medo, a comparação, a culpa, o controle e o ruído mental que cultivamos sem perceber. Esses 6 venenos silenciosos corroem o potencial da mente, desviam o foco e nos fazem repetir ciclos de escassez. Mas a boa notícia é que todos eles têm cura, e ela se chama autodomínio. A filosofia estoica sempre ensinou que a verdadeira fortuna nasce do governo de si mesmo, porque quem domina as próprias emoções não é escravo das circunstâncias. Quem domina a própria mente não precisa de sorte, e quem domina o próprio tempo, inevitavelmente domina o próprio destino. A prosperidade é o reflexo direto da ordem interior. Não há riqueza duradoura sem equilíbrio mental, nem abundância sustentável sem disciplina emocional. Por isso, o sábio não busca atalhos, ele constrói fundações. Ele entende que cada ato de paciência é um investimento, cada decisão consciente é uma semente, e cada silêncio é uma oportunidade de ouvir o caminho certo. Ryan Holiday resume essa ideia com precisão. A mente calma é a verdadeira vantagem competitiva da era moderna. E é justamente essa mente calma que separa quem sobrevive de quem prospera, porque enquanto a maioria reage ao caos, o sábio observa, compreende e age com propósito. A calma é o terreno onde a fortuna floresce. Reflita sobre isso. A sorte pode até abrir portas, mas é o autodomínio que permite atravessá-las. A riqueza pode vir e ir, mas o caráter permanece. E é esse caráter, forjado na disciplina, moldado na paciência e guiado pela razão, que transforma qualquer obstáculo em oportunidade.
Prosperar, portanto, não é um evento, é uma prática. É o resultado acumulado de escolhas conscientes e atitudes consistentes. Sêneca dizia que a prosperidade testa os sábios, assim como a adversidade testa os fortes. Isso significa que a riqueza por si só não é virtude. Ela é prova de equilíbrio, de sabedoria e de autodomínio. Porque o mesmo dinheiro que liberta o homem preparado escraviza o despreparado. A diferença não está na fortuna, mas na mente que a conduz. Por isso, antes de buscar acumular, aprenda a direcionar. Antes de desejar mais, aprenda a usar melhor o que já tem. E antes de tentar controlar o futuro, aprenda a silenciar o presente, porque o controle verdadeiro não está em dominar o mundo, mas sim em dominar a si mesmo. A mente serena é como ouro purificado no fogo. Quanto mais é testada, mais brilhante se torna. E cada decisão guiada pela razão, cada emoção contida, cada impulso vencido é um ato de lapidação interior. O autodomínio é o molde invisível da prosperidade. Sem ele, o dinheiro se perde. Com ele, tudo se multiplica. A filosofia histórica nos lembra que fortuna não é presente do destino, é consequência do mérito. E mérito, neste contexto, significa viver de acordo com a razão, a virtude e o equilíbrio. Assim, a prosperidade deixa de ser uma corrida contra o tempo e se torna uma dança com ele, ritmada, consciente e serena. Antes de encerrar, lembre-se disso. Não existe riqueza maior do que a capacidade de permanecer calmo quando tudo à sua volta exige desespero. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira fortuna. Então comece hoje. Não espere o momento perfeito, o investimento certo ou a oportunidade milagrosa. Comece por si mesmo. Silencie o sabotador que habita dentro de você. Substitua o medo pela ação, a culpa pela sabedoria e a pressa pela paciência. Cada ato de consciência é um tijolo na construção da sua liberdade financeira. Cada escolha serena é uma porta aberta para a prosperidade. E cada passo dado em direção ao autodomínio é, na verdade, um passo dado rumo à fortuna que o tempo não pode apagar.